Olá, empreendedor, olá, empreendedora, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje de um assunto muito importante que pode salvar milhões de empregos no Brasil, que é a redução da jornada de trabalho e a suspensão de contrato nesse período agora que nós estamos passando de recessão, de mais esse período, coisas que aconteceram em 2020 e agora está se repetindo em 2021. Eu estou trazendo sempre aqui em primeira mão todas as informações para você que já é cliente da Soluzione Contábil, para você que ainda não é cliente da Soluzione Contábil. A gente sempre traz aqui conteúdo para empreendedores, inclusive o Gerando Empreendedores hoje é um dos maiores apoios aqui no YouTube para micro e pequena empresa. Então se inscreva no canal, ative as notificações e fica ligado, porque se você é empreendedor, é empreendedora, vai precisar de alguma informação que a gente posta aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder falar sobre o tema, tá? Nós temos aí o corte de jornada e salário de 2021, nós estamos no site Notícias de Concurso e vamos falar sobre um tema importante, né? Porque eu acredito que logo a gente vai ter a aprovação da redução. Para isso acontecer, pessoal, a gente vai precisar de uma nova medida provisória, de uma nova MP, até porque a legislação ela apontava essa redução e essa suspensão de contrato de trabalho até 2020, final de 2020. Mas vamos ver o que eles estão prevendo aqui com essas informações. Vamos lá. A nova redução da jornada de trabalho e do salário está sendo estipulada, né, estudada pelo Ministério, na verdade, da Economia. Tá? E a ideia, né, a princípio, metade do valor do salário do trabalhador deve ser custeado pelo governo e a outra metade será com antecipação do seguro-desemprego. Tá? Mas vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas se o trabalhador for dispensado após o período de estabilidade indicado no programa, o mesmo não será ressarcido conforme o valor antecipado pelo seguro-desemprego, valor que seria descontado na quantia total do recebimento. Ou seja, ele vai antecipar o seguro-desemprego que ele teria direito se ele fosse também mandado embora. Ademais, o governo pretende manter as funções dos trabalhadores das empresas que adotarem a medida no mesmo período de estabilidade, 4 meses após a vigência, tá? Como ocorrido no ano de 2020. No atual cenário, o seguro-desemprego pode variar de um piso correspondente a um salário mínimo, que é R$ 1.100, até o teto de R$ 1.911,84, pagos em de 3 meses a 5 parcelas, entre 3 e 5 parcelas. A quantidade de parcelas oscila segundo o tempo de trabalho e a quantidade que o serviço já foi solicitado, tá certo? No que se refere à suspensão temporária do contrato de trabalho, o valor do seguro-desemprego seria de 2 parcelas integrais, pois no fim do programa o corte reduziria para um período de 1 a 3 meses. Vamos lá. Para que a medida provisória que permitirá o corte de salário e a jornada de trabalho entre vigor imediato, é necessária a aprovação do Congresso em até 120 dias da publicação. A publicação está prevista para esse mês de março. Então, assim, se prever a medida provisória, já entra em vigor automaticamente. E depois o Congresso precisa aprovar para que ela se transforme também numa lei, certo? Como deve funcionar? Então vamos lá. Entender como vai funcionar o novo programa. Primeiro, o patrão e o empregado deverão negociar o acordo, ou seja, tem que ser um acordo entre os dois. A medida deve valer por até 4 meses. Nesse período, aí fica a pergunta, né? Mas se o patrão sugerir porque a gente está fechado e eu não aceitar, né? Aí eu acho que vai acabar rolando, de repente, uma demissão. Nesse período, o trabalhador recebe compensação parcial pela perda da renda, certo? Como foi no ano passado. Fez uma redução de 50%, 50% da jornada de trabalho e 50% do salário. E aí o governo vai fazer o complemento. Olha só, o cálculo depende do percentual do corte de jornada e o valor do trabalhador, e o valor tem direito, né, atualmente com o seguro-desemprego. Se o corte da jornada for de 50%, a compensação será a metade da parcela do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito se fosse demitido. O custo será dividido, 2 meses bancado pelo cofre do governo, 2 meses com antecipação do seguro-desemprego. O acordo com a empresa deve prever que após o fim da redução, e aqui é uma atenção importante, de salário e jornada, haverá estabilidade pelo mesmo período de corte, até 4 meses. Então é uma decisão difícil, tá? Mas que tem que ser muito bem pensada, muito bem estruturada. Altair, por quê? Porque se você tiver, dependendo da situação, você optar pela redução, você não vai poder fazer a demissão desse funcionário. Você vai ter que manter ele pelo mesmo período da redução.
né, da suspensão. Então, depois que a pessoa voltar, continua a crise, você vai continuar pagando o salário da pessoa porque você não tem mais o que fazer. Se após a estabilidade o trabalhador for demitido, terá direito ao seguro-desemprego, mas sem o valor que já foi antecipado, ou seja, ele vai receber somente a diferença. O trabalhador poderá sacar, nesse caso, o saldo restante. Se o corte for de 50%, seria antecipado 2 parcelas no valor de 50% do seguro-desemprego no período da redução salarial. Em caso de demissão, o trabalhador fica sem uma parcela do que teria direito, se não tivesse ocorrido a antecipação. Pessoal, olha só que importante, deixa eu voltar aqui para vocês. A redução, né, de jornada de trabalho e a suspensão do contrato é sim um mecanismo para manter os empregos, porque as empresas, imagina um restaurante que está fechado, uma empresa que não está conseguindo funcionar, como é que ela vai fazer? Tem empresas que não têm rendimento, infelizmente. Nós aqui da contabilidade, nós estamos trabalhando todos home office da mesma forma, não afeta em nada o nosso trabalho. Agora pensa num restaurante, pensa numa prestação de serviço que é local, que precisa. Então assim, tudo isso é muito complexo, então a gente precisa sim de mecanismo do governo para poder ajudar. Então, falando mais sobre suspensão de contrato e redução de jornada de trabalho, quando sair a MP, eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá certo? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.